No ano de 1518, uma estranha e assombrosa epidemia varreu a cidade de Estrasburgo, localizada no Sacro Império Romano Germânico, conhecida como a Epidemia da Dança de 1518. Essa ocorrência singular marcou um dos capítulos mais curiosos e enigmáticos da história. Durante meses, centenas de pessoas foram acometidas por uma irresistível compulsão de dançar descontroladamente pelas ruas, praças e igrejas da cidade. A dança, inicialmente isolada, logo se espalhou como um fogo incontrolável, afetando homens, mulheres e crianças. Um fenômeno que desafiou explicações racionais e deixou perplexos os contemporâneos e estudiosos ao longo dos séculos. E assim adentraremos nesse intrigante episódio, explorando suas origens, causas possíveis e impactos sociais, com o intuito de lançar luz sobre um dos eventos mais misteriosos da história da humanidade. Prepare-se para adentrar na desconcertante e alucinante Epidemia da Dança de 1518. Bom, eu sou o Ari Miguel e sejam muito bem-vindos ao canal Porão de Histórias. E se ainda não for inscrito, eu peço que você se inscreva e já deixe seu like. Lógico, se você gostar desse tipo de conteúdo. E sem mais enrolação, se ajeite aí, cuidado com a postura e bora pra história. O início da Epidemia da Dança de 1518 remonta ao mês de julho, na cidade de Estrasburgo, situada no que hoje é a França. Tudo começou quando uma mulher conhecida como Frau Toffia surgiu nas ruas e começou a dançar freneticamente, sem controle aparente sobre seu corpo. O que poderia ter sido inicialmente considerado como um comportamento isolado, o estranho logo se revelou como um estopim de um evento inexplicável e perturbador. Frau Toffia continuou a dançar sem parar por horas, sendo incapaz de interromper seus movimentos. Mesmo com o corpo exausto e desgastado, surpreendentemente, em vez de se acalmar ou de ser ignorada pelos espectadores, seu comportamento desencadeou uma reação em cadeia inesperada. Pessoas ao seu redor foram contagiadas por uma inexplicável vontade de dançar, sendo dominadas por uma energia incontrolável que as impelia a se juntarem à dança frenética. Em questão de dias, a epidemia se alastrou pela cidade, afetando um número cada vez maior de pessoas. Aqueles que foram tomados pela compulsão dançante apresentavam uma variedade de sintomas, desde exaustão extrema e suor abundante, até convulsões e até mesmo colapsos decorrentes da exaustão física. Estrasburgo se viu mergulhada em um redemoinho de corpos se contorcendo em uma dança desenfreada, enquanto as autoridades e a população tentavam compreender o que estava acontecendo e encontrar uma solução para a crise iminente, que a essa altura já havia matado dezenas de pessoas por exaustão e fome. Nesse turbilhão de movimentos frenéticos, a cidade testemunhou uma mistura de horror, fascínio e confusão. A dança não era vista como um entretenimento, mas sim como um tormento, um castigo inexplicável imposto aos dançarinos compulsivos. O caos resultante da epidemia desencadeou uma série de eventos que afetaram profundamente a vida cotidiana em Estrasburgo, abalando a estrutura social e colocando em xeque as crenças e práticas da época. A partir desse ponto de partida intrigante, exploraremos mais a fundo as teorias e especulações que tentam explicar as origens e causas dessa epidemia única na história, bem como seus efeitos duradouros sobre a sociedade.
As autoridades, desesperadas para pôr fim à epidemia da dança que assolava Estrasburgo, tentaram diversas abordagens para acabar com o frenesi que tomava conta da cidade. Inicialmente, eles acreditavam que a dança compulsiva era resultado de algum tipo de possessão demoníaca. Sacerdotes foram convocados para realizar exorcismos e rezar fervorosamente pelos afetados. No entanto, esses esforços não tiveram sucesso em aliviar a compulsão dançante. Em seguida, as autoridades tentaram uma abordagem mais física. Espaços foram designados especificamente para a dança e músicos foram contratados para acompanhar os dançarinos compulsivos. A esperança era de que, ao canalizar a energia em um ambiente controlado, a dança perderia sua compulsão. No entanto, isso apenas encorajou mais pessoas a participarem da dança, alimentando ainda mais o frenesi coletivo. Já desesperados por uma solução, os líderes da cidade decidiram adotar uma abordagem mais drástica. Eles acreditavam que a causa da epidemia era o calor excessivo no corpo dos dançarinos e, portanto, a solução seria induzir ainda mais calor. Foram erguidos pavilhões, onde os dançarinos foram trancados e submetidos a temperaturas elevadas. A esperança era de que o calor intenso exaurisse suas energias e as forçasse a parar de dançar. Infelizmente, essa tática desesperada apenas causou mais sofrimento e morte e não trouxe o fim desejado para a epidemia. Com o tempo, a epidemia da dança de 1518 começou a diminuir gradualmente, até que finalmente cessou completamente. Aqueles que haviam sido afetados pela compulsão dançante foram deixados exaustos, traumatizados e muitas vezes com danos físicos duradouros. A causa exata da epidemia da dança de 1518 em Estrasburgo permanece um mistério. Ao longo dos séculos, muitas teorias foram propostas para explicar o fenômeno, mas nenhuma delas foi comprovada de forma definitiva. No entanto, algumas hipóteses têm sido discutidas para tentar compreender o que poderia ter desencadeado essa ocorrência extraordinária. Uma das teorias sugere que a dança compulsiva poderia ter sido resultado de uma histeria em massa. A histeria coletiva é um fenômeno psicológico no qual um grupo de pessoas compartilha uma crença ou comportamento irracional. Nesse caso, acredita-se que a dança tenha se espalhado através da contaminação social, com indivíduos imitando os movimentos dos dançarinos originais, devido à sugestão e ao ambiente emocionalmente carregado. Outra hipótese levantada é que a possibilidade de que a epidemia tenha sido causada por intoxicação alimentar. Alguns especulam que o fungo no centeio, conhecido como ergot, possa ter sido responsável pelos sintomas observados durante a dança compulsiva. O ergot contém substâncias químicas que podem causar alucinações, convulsões e outros sintomas semelhantes aos relatados pelos dançarinos. No entanto, não há evidências conclusivas que comprovem essa teoria. Além disso, fatores socioeconômicos e culturais também podem ter desempenhado um papel na epidemia. Estrasburgo, naquela época, enfrentava uma série de desafios, como escassez de alimentos, doenças e conflitos sociais. A tensão e o estresse acumulados na sociedade podem ter contribuído para um clima propício ao surgimento de um comportamento coletivo incomum, como a dança compulsiva. No entanto, é importante ressaltar que todas essas teorias são apenas especulações e a verdadeira causa da epidemia da dança de 1518 permanece desconhecida.
O evento continua sendo um mistério histórico intrigante que desafia nossa compreensão e nos lembra da complexidade da natureza humana. No final, a epidemia da dança de 1518 em Estrasburgo permaneceu como um dos eventos mais enigmáticos da história. Enquanto os dançarinos compulsivos, exaustos, tentavam retomar suas vidas normais, a verdadeira causa por trás do frenesi dançante permaneceu um mistério insolúvel. A cidade, marcada por esse incidente inexplicável, continuou a contar a história daqueles dias tumultuados, lembrando-nos da imprevisibilidade e complexidade da condição humana. A dança de 1518 se tornou um lembrete fascinante da natureza ilusiva do passado e de como os eventos extraordinários podem desafiar a nossa compreensão, deixando-nos com perguntas sem respostas e um sentido de admiração diante dos mistérios não resolvidos. E assim a nossa história chega ao fim. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e falou!